tarifaço está exigindo muita energia, hein, de quem trabalha com exportação, de quem tem essa missão de vender produtos, né, para outros países, e quando esse país se chama Estados Unidos da América. Os setores afetados pela sobretaxa de 25% imposta pelos Estados Unidos, e sempre lembrando que ainda tem aqueles 12,5%, né, naquele assunto que eles falam do trabalho forçado, que pode variar de 10% a 12,5%, que a gente ainda não sabe se isso também vai ser aplicado, tá? Mas vamos lidar com um problema que já está posto, 25%. Os setores afetados esperam mais detalhes do plano de socorro, que foi anunciado pelo governo e que prevê linhas de crédito de até 18 bilhões e meio de reais. É muita grana, hein, Pedro? Mas também é muita grana desses setores, que esses setores movimentam mensalmente com essas exportações. Nos conte, por favor, bem-vindo. Oi, Elisa. Bom dia para você. Ótima quinta-feira para quem está com a gente. O evento de ontem aqui no Palácio do Planalto, que seria para sancionar um projeto de lei que tratava de uma fase anterior dessa ajuda às empresas exportadoras, acabou se tornando o lançamento do que o governo chamou de Brasil Soberano 3, a terceira edição, então, desse socorro às empresas exportadoras. E aí, nessa nova iniciativa, não estão apenas as empresas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos, mas também outras que podem ser afetadas por outras questões internacionais, como, por exemplo, o conflito no Oriente Médio. E também já o texto foi feito de uma forma que novas tarifas impostas pelos Estados Unidos também possam ser abarcadas, né? Empresas afetadas por novas tarifas também possam pedir, acionar essa ajuda do governo. Lembrando que a gente tem aquela expectativa de uma nova tarifa de 12,5% que pode ser anunciada a qualquer momento por parte dos Estados Unidos. Pois bem, o plano então prevê esse valor que você mencionou de 18 bilhões e 500 milhões de reais, mas o governo afirma que não vai haver impacto nas contas públicas, impacto fiscal, porque esses seriam recursos, a maioria desse dinheiro é de etapas anteriores do Brasil Soberano que não chegaram a ser utilizadas pelos empresários. A maior parte, né, cerca de 13 bilhões de reais. E 5 bilhões de reais vem do aporte direto do BNDES, que tem sido o gestor principal dessa iniciativa do governo do Brasil Soberano nas versões 1 e 2. Lembrando que esse dinheiro, né, Elisa, ele não é dado a fundo perdido para os empresários, são empréstimos, financiamentos. Os empresários têm um prazo mais alongado para fazer o pagamento e a promessa de taxa de juros melhores, não é do que a do mercado tradicional. O que a gente já sabe, então, dessa nova fase do plano? A gente separou, por exemplo, os grupos que podem ser beneficiados. Isso já consta da medida provisória assinada ontem pelo presidente Lula e que foi já publicada em edição extra do Diário Oficial. São 3 grupos principais, similares aos grupos que foram beneficiados na etapa 2 do programa, do Brasil Soberano 2, que tinha sido lançado no começo do ano. Então a gente tem primeiro os que são afetados diretamente pelas tarifas. A gente colocou a exceção 232 e seção 301, que são os termos usados pela legislação americana, né, na hora de implementar essas tarifas. A gente tem setores como aço, alumínio, setor automotivo, de móveis e também equipamentos, plásticos, calçados. São vários setores afetados diretamente por essa tarifa de 25%. No grupo 2 é o que o governo chama de setores estratégicos para a balança comercial. Estão aí, por exemplo, os setores químicos, incluindo fertilizantes e também minerais críticos. E no grupo 3 são empresas que podem ser afetadas pela instabilidade no Oriente Médio, empresas que exportam para esses países que o governo elenca: Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Iraque, Irã, Kuwait e Omã. Mas faltam definir ainda muitos detalhes, Elisa. É isso que vai ser feito por meio de uma regulamentação que o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, tem que definir, e essas regras ainda vão precisar ser aprovadas por um comitê interministerial que ainda vai ser criado por meio de um decreto presidencial. Então ainda faltam etapas de regulamentação desse Plano Brasil Soberano. Não há uma data para isso. A gente está perguntando ao governo ao longo da manhã de hoje para saber se tem alguma estimativa de quando efetivamente os empresários vão poder aderir, né? A segunda arte que a gente fez, que a gente pediu para o nosso departamento de arte preparar, são os juros que vão ser cobrados a depender do porte da empresa e do tipo de financiamento que for contratado, né? Então a gente tem aí
variando de 3% a 9,8% ao ano. Esse é o custo para os empresários exportadores. A gente tem, por exemplo, para grandes empresas 9,8%, que é a taxa mais alta, micro, pequenas e médias empresas 8,3%, giro exportação, que é uma das modalidades, 8,3% também, bens de capital 8%, minerais críticos, linha minerais críticos 3% e recursos para investimento 6,5%. A gente conversou, Elisa, também com já algumas empresas, algumas entidades representantes dessas empresas exportadoras para saber o que elas acharam do plano, qual que é a expectativa. Por exemplo, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, a ABIT, a gente conversou com o diretor superintendente Fernando Pimentel, que disse que, na opinião dele, a principal linha dessas aí disponibilizadas é a de capital de giro, porque as empresas vão ter que manter os seus estoques por mais tempo. Elas têm produtos que seriam vendidos para os Estados Unidos, vão deixar de ser vendidos, então elas precisam de dinheiro para se financiarem até acharem compradores novos. E já para te devolver, Elisa, a gente também conversou com a ABMA, que é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, que afirmou que espera que a regulamentação do Brasil Soberano 3 seja similar à do Brasil Soberano 2. E aí a gente precisa saber, por exemplo, o que o governo vai definir, por exemplo, elegibilidade, qual empresa que vai poder aderir, que tipo de exportador, que tipo de percentual da exportação para os Estados Unidos vai ser afetado. São detalhes que ainda precisam ser definidos pelo governo. A ABMAC acredita que vai ser similar com a versão 2 do Brasil Soberano e espera que até a semana que vem tudo isso seja definido aqui por parte do Executivo. Elisa. Muito interessante a gente ouvir esses setores, porque muitos dizem, olha, o Plano Brasil Soberano, excelente, o 1 nos ajudou demais, o 2 tem ali caminhos muito importantes. Isso é uma coisa, o Brasil Soberano. Outra coisa é a lei da reciprocidade, que esses setores que elogiam a medida do Brasil Soberano são desconfiados com a alternativa de aplicar a lei da reciprocidade, que, lembrando aqui, caso seja aplicada, demora meses até ser de fato colocada em prática, tá? Pedro Moreira, obrigada. Já já a gente papeia mais aqui nesse jornal, trazendo sempre muita informação para você que nos acompanha todos os dias aqui na CNN Brasil.